Para quem ainda não vive, boa noite para ti. Eu já vi de novo. Te agradecer primeiramente, né, a Deus pela permissão de estar aqui realmente lado para estudar, né, para a gente aprender aqui nessa noite. E que a gente sabe, né, que até os fios de cabelo, a nossa cabeça estão contados e que nenhuma folha cai da árvore e até que então, se hoje eu estou aqui, é pela permissão dele, antes de qualquer coisa, a vontade de algum espírito que diz para o Valdir que eu sou palestrante, e o coração bondoso também do Valdir que acreditou, né? Que eu sou um palestrante, porque na verdade eu nunca fiz uma palestra, né? Essa será a primeira, né? Vamos ver como é que a gente se sai, mas nesse primeiro momento que o Valdir me chamou, eu não me furtei, né? Eu aprendi esse tempo de movimento de espírito, e foi até com alguém da Diviginó, né, e nós temos que meio que sair da zona de conforto sempre, né? E é muito comum nos grupos, quando a gente fala assim, ah, faz a prece inicial para nós, quem quer fazer? Aí todo mundo fica calado. Aí fala assim, faço, glória. Aí eu não, mas assim, gente, né? Vamos mudar um pouco, né, a nossa postura, né? É isso que eu tenho tentado fazer, né? Tentar deixar de esconder, né? Deixar negar aquilo, né? Que a gente pode sim fazer, né? Com perfeição, não, porque a perfeição só pertence a Deus, né? Mas a gente sempre pode fazer, né, o melhor que a gente pode, né? Espero que o que eu vim aqui fazer aqui hoje seja suficiente, né? Porque com certeza vai ser o melhor que eu vou poder fazer. Eu gosto muito de contar uma história, talvez aqui já alguém já ouviu falando do Mário Sérgio Cortella. Ele conta, né? Mário Sérgio Cortella, muitos aqui devem conhecer, né? É um filósofo contemporâneo, né? E ele sempre está aí em programas de televisão, na internet, tem várias, né, cortes dele, né, citações e palestras dele mesmo, né? Eu já participei de uma palestra dele, onde ele disse, né, que certa vez ele na cidade dele, lá, interior, cidade pequena, chegou o padre novo na cidade, né? E quando chegava um padre novo na cidade, era aquele feito, né? Era um acontecimento. Antigamente era isso, né? Não só todo mundo fazia questão de ir na missa naquela cidade, como vinha gente de cidade vizinha, gente da roça, até quem já tinha muito tempo que não ia à igreja resolvia ir naquele dia especial para um padre de novo, né? Para ser conhecido. E ele falou que chegou lá e a família dele, muito católica, chegaram cedo e sentaram na primeira fila, né? E quando o padre aparece, ele é apresentado, ele se apresenta. Foi para começar a celebração da missa, falou assim, eu vou querer alguém aqui da comunidade para ler aqui, para me ajudar na celebração. E vai, olha para lá e ele sentado, você, sobe aqui. E ele, não, não, vem. E a mãe dele, vai, meu filho, vai. E ele, todo acabrunhado, dizer que subiu, tremendo, igual vara verde, deram o panfleto dele para ler, e ele tá lá, ele mais gaguejou do que leu, né? Não era de se esperar, ele não estava preparado, pegou de surpresa, né? E a igreja lotada, gente. Mas ele leu, mas dizer que mais gaguejou do que leu, aquele negócio. Tá, na outra semana, aí ele vai, chega cedo. Aí na hora que foi chegando a hora da missa, ele foi, despistou, sabe? E foi lá pro fundo, escondeu lá atrás. Aí na hora que o padre aparece, vai começar a celebração, fala, gente, eu tô precisando de alguém para ler para mim. Cadê aquele menino que tava querendo dar?
na semana passada. Ele leu tão bacana, eu gostei daquele menino. Cadê ele? Ele tá aí? Aí o pessoal, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai ele lá de novo. Ele de novo, treme todo, falando, meu Deus do céu, que porra, não dá paz. Chegou no outro domingo, ele tentou falar que estava doente. Né? Eu não vou na missa hoje, não, mãe, não, você vai sim. Você está doente, aí que você precisa, que o padre vai abençoar, aí que você vai curar mesmo. Aqui tem tudo e tal, então. Aí ele foi lá em cima da sacristia, entrou lá e baixou lá. Aí pega o padre e fala assim: eu quero que ele me ajudante de sempre. Eu vi ele entrando aqui, ele saiu, não saiu, não. Ah, então ele está aqui dentro, não sei o quê. Começa a revistar, acha lá em cima um negócio. Aí vai ele lê de novo. Mas aí, quando chegou no quarto domingo, ele fez o contrário. A missa começava, sei lá, 7 horas. Ele chegou meia hora antes, falou: seu pai, o que você quer que eu leia? Me dá aí, que eu já vou preparar, lógico, não tem jeito de fugir mesmo. Então me dá aí, que pelo menos eu vou preparar e fazer bem feito. Então eu contei essa historinha aqui para vocês, foi isso, né? Que a gente às vezes tenta esconder, tenta fugir, né? Mas sempre vai aparecer aquilo que vai chamar, e é nossa obrigação, né? Vai chamar a gente para partilhar, fazer alguma coisa pelo grupo, né? A gente pode tentar falar que está doente, pode tentar esconder, pode tentar correr, mas é questão de tempo para recorrência. Uma hora você vai ter que entregar. E quando isso acontece, é melhor que você se prepare, né? Então, de vez de tentar fugir, ao invés de tentar correr, ao invés de falar assim, eu não sei fazer, eu vou aprender a fazer, eu vou tentar fazer. Para fazer o melhor, é melhor do que ficar arrumando desculpinha a vida inteira, né? Ficar escondendo a vida inteira, ficar empurrando, apontando o dedo. Não faz assim, fulano, faz assim. Não é fácil. Agora a gente vai falar disso, né? Que nada na vida é fácil. Mas a gente pode aprender a escolher o difícil. Porque tudo na vida é difícil. Mas a gente pode escolher o difícil da gente. E Valdir, né, quando ele me falou para fazer a palestra, ele chegou e eu não tinha a menor ideia do que tinha feito. Falei: Valdir. Ele falou assim: de gato, escolhe o tema. Eu escolhi, eu nunca fiz. Escolhe você, Valdir. Escolhe para você aí, que aí. Aí Valdir falou: Valdir deu 2 passos, palavras dores da alma. Falei: não, beleza, vou fazer então. Aí nisso aí, gente, isso aí é muito tranquilo. E isso acontece na vida da gente. Quando a gente começa a colocar aquela coisa na cabeça, parece que tudo vem. Você começa a ver aquilo que você tem que fazer em tudo na sua vida, né? Não, por acaso, teve um atendimento, foi no Atense, no último atendimento lá do Atenas, né? Aí chega no domingo, parece que como é que chama? Porta-Baliza? Você? Oi? Maísa, exatamente. Estava lá com o livro As Dores da Alma, né? Do Espírito Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo. Olha pra você ver, isso não é coincidência, né? O Valdir me falou: você vai faz uma palestra, escolhe o tema, ele falou Dores da Alma. No outro dia, ali no Ative, aparece lá a Maísa com o livro, e todo mundo falou assim: olha lá, ela estava com o livro lá, As Dores da Alma. Era o que vocês. Eu que estava com ele, mas ele é daquela menina que ajuda lá. Tá. Chama menina. Não, da Betânia. Não, tudo bem. Ela que mandou pro ler uma página lá. Pois é. Era dela. Pois é, então não é por acaso. Tá vendo que quando a gente se propõe a fazer uma coisa, parece que tudo vai aparecer, o caminho vai se fazendo, né, para você seguir, né? Que a gente vai ver aqui durante a apresentação que eu vou tentar fazer aqui, é que quando a gente se propõe, a gente está firme naquele propósito, as coisas vão acontecendo, né? Se vocês ainda falar assim: eu vou abrir uma livraria. Daqui a pouco você começa a ver alguma coisa que serve para sua livraria. Em qualquer lugar que você vá. Você passa na lojinha, vê um estante lá fora. Ficaria legal você colocasse os livros aqui e tal. Você vê uma mesa, vê uma cadeira, ó, que legal se tivesse uma poltrona lá. Então a gente vai na cidade grande e tudo que a gente vê
Eu falo com você que eu era dono de farmácia, né? Então, qualquer cidade que eu chegava, primeira coisa que eu olhava, onde é que está as farmácias aqui? Eu quero ver como é que as farmácias daqui é. Das farmácias que estão bem arrumadas, das farmácias que estão modernas, ou seja, mais antigas. Imagine que você também deve ser assim no supermercado, né? Parei faz tempo. Qualquer Parei. lugar que vai, fala assim, como é que é o supermercado daqui e tal, para ver se tem alguma coisa. Mas é isso. Mas vamos, né, gente? Aí, vou tentar falar para vocês aí sobre uma coisa que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, que é a dor, né? A dor existe desde que o mundo é mundo, né? Desde a criação do mundo, até naquela criação do mundo, se fala na Gênesis, né? Da criação de Adão e Eva. Eles já vão criando o paraíso e logo, logo já vão expulsando Adão e Eva de lá para as dores começarem, não é isso? O paraíso eu acho que não dura nem um capítulo inteiro e já começa a história da humanidade fora do paraíso, né? Então, desde a criação da humanidade existe. A gente sabe, né, que não foi bem assim, né? O criacionismo, sim, Deus que criou. Mas não, essa historinha de Adão e Eva, mas isso aí é para outra ocasião. Mas as dores convivem, a gente convive com as dores, né? Desde que a gente se entende por gente, até porque, né, o nosso planeta, no estágio atual, é de provas e expiações, né? E sendo um planeta de provas e expiações, tem que ter a dor, é preciso que haja a dor, né? Quando se a gente imaginar esse mundo sem dor, sem problemas, sem aflições, sem mágoas, sem remorsos, aí a terra já não será mais a terra, já será o paraíso. E vai ser um dia, porque é isso que Deus quer. Esse é o plano de Deus. E um dia vai ser sim, como Deus planejou, porque é a vontade dele, né? Mas a gente fala de dores físicas, dores da alma, e muitas vezes, né, a gente separa uma da outra, mas a gente não pode generalizar, né? A- as dores, nem tudo, nem todas as dores físicas são causadas pelas dores da alma, e nem, né, todas as dores físicas são somente físicas, né? Existem as dores físicas, por exemplo, que eu bater com a minha testa aqui nessa quina, não tem nada a ver com o meu espírito, com a minha alma, com o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É simplesmente o impacto faz doer, né? Você sofreu um acidente, né? Quebrou um braço, seu braço vai doer, não é porque você estava sofrendo antes de algum problema, né? Com alguma mágoa, com algum remorso, qualquer problema mental ou espiritual. É o acidente que fez você pegar, sentir aquilo ali. Mas, né, a maioria das dores físicas, né, depois que a gente começa a puxar o fio das causas, dos sofrimentos, né, das dores humanas, a gente vai cada vez vendo essa interligação do espiritual com a matéria e da matéria com o espiritual. E é assim que tem que ser, porque foram criados, né, o espiritual e o material para coexistir e se interrelacionar, né, porque não criou para viver a matéria separada e o espírito separado, né? Então, o espiritual precisa da matéria, porque na matéria é durante a encarnação, é durante a nossa experiência na carne que a gente aprende, que a gente pratica aquilo que nos é pedido e que nos é ensinado, né? E a matéria sem o espiritual é simplesmente matéria, é coisa sem vida, sem sentido, sem objetivo, né? Mas o que são as dores da alma? São sofrimentos íntimos, silenciosos, que não são visíveis, mas profundamente sentidos, né? E vamos
separar, né, gente? E dor, nem, nem todas as vezes é sinal de sofrimento. Alguém discorda? Fala, não, se a pessoa está sentindo dor, com certeza está sofrendo. Alguém discorda que, às vezes, a pessoa pode estar sentindo dor, mas não está sofrendo. Alguém discorda? Exatamente, eu não concordo, entendeu? Porque a dor, mas ela não tem sofrimento. A dor da alma que traz aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza. Um dos maiores exemplos é, né, de uma mãe no trabalho de parto, né? Ela está com dor, está sentindo dor. Eu nunca fui mãe, viu, gente? Mas eu imagino, né? Pelo que se fala, pelo que se relata. Dói, mas a mãe que está ali no trabalho de parto está sentindo aquela dor, ela está sofrendo? Não. Ela está talvez no momento mais sublime dela. Talvez ali, talvez quando é o primeiro filho, talvez seja um dos momentos mais felizes da vida, né? Então, nem sempre, né? Mas é raro os casos, mas existe sim, né? Pessoas estão com dor, mas está feliz. E talvez seja esse no final, né? O nosso grande objetivo, né? Sentir as dores como uma mãe, né? Está todo dolorido, sofrendo, mas agradecido, mas feliz, né? Pelo que está vindo. Próximo, Leandro. Então, as dores da alma são sofrimentos íntimos e silenciosos que não são visíveis aos olhos, mas profundamente sentidos no coração. Essas dores habitam no interior de cada pessoa, muitas vezes escondidas por sorrisos e palavras não ditas, né? Do mesmo jeito que às vezes a pessoa pode estar em dor, mas não está sofrendo, tem muitos que parecem que estão muito felizes, que estão muito tranquilos, né? Mas que por dentro está vivendo um verdadeiro inferno, né? E para alguns, né, espiritualistas, a definição de inferno é justamente isso, né? É o que você está sentindo por dentro. Se você está tranquilo, se você está em paz, se você está amando, você tem o céu dentro de você. Se você está em sofrimento, se você tem raiva, se você tem rancor, se você tem ódio, todo sentimento ruim você tem o inferno dentro de você, né? Então, as dores da alma, muitas vezes, né, não se deixam transparecer. Até porque, né, nesse mundo tão de aparências, né, a gente tem medo de demonstrar o que realmente sente, né? A gente tem medo de ser a gente mesmo e tenta viver um personagem, né? A gente sempre quer se mostrar, muitas vezes, melhor do que realmente somos, né? Próximo, né? Então, é o potencial da grande maioria das dores físicas, né? Ali a gente vê, né, as dores nas costas, no estômago, dores musculares, né? E muitas vezes, próximo ali, ó, por favor. E as dores da alma não permanecem apenas no plano emocional. Elas frequentemente se manifestam como sintomas físicos de ampliação e uma conexão profunda entre mente e corpo. É o que a gente estava falando. Não se pode conceber o corpo sem o espírito, e o espírito sem o corpo. O que acontece com um, com certeza vai reverberar no outro. O que acontece com a nossa alma, com o nosso espírito, vai reverberar e refletir no nosso corpo. E o que acontece com o nosso corpo também reverbera no nosso espírito, né? Principalmente, né, quando a gente vai cair na base da autoestima, isso é só um exemplo. Quando a idade vai chegando, né, a gente olha para o nosso corpo, a gente já não é mais tão belo, já não é mais tão forte, e acaba, né, com aquela fraqueza que vem com a idade. Muitos deixam também o espírito cair daquele estado de fraqueza. O corpo se sente fraco, o espírito muitas vezes acompanha esse latido. E compreender essa ligação é essencial para uma abordagem integrada de cura e bem-estar. Cura é até uma palavra muito forte, né? Porque cura, quem pode dar ela mesma é só Deus, só o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E reconhecer que o sofrimento emocional pode se transformar em desconforto físico real. Aliás, quando chega
se tornar um desconforto físico, né, é porque a alma, o espiritual já está doente, já está gritando de dor há muito tempo. Né? Vamos próximo, né? Isso, né? Tá aí problemas intestinais. Alguém tem dúvida, gente, que o nosso emocional tem a ver com o nosso, né, o intestinal, nosso estômago, nosso aparelho digestório? É das primeiras coisas que muitos, né? Quando se está com medo, leva um grande susto, dá aquele perigo, né? E dependendo do emocional, ao contrário, prende. A pessoa prende o intestino na hora. As úlceras, gastrites, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes não, a maioria é o emocional, tem tudo a ver, né? Quem tem problema de gastrite, úlcera, né? Ou quem convive ou conhece alguém que tem isso, sabe que tem tudo a ver o emocional com, né, com o trato intestinal, que costuma ser dos primeiros que é atingido. E é o próximo. As dores de cabeça, né? A insônia, aquela problemas de concentração, né? A gente começa a dar foco muito às nossas dores interiores e não consegue mais pensar, não consegue mais raciocinar com clareza, com legitimidade. A gente não é mais livre para pensar. A nossa dor da alma está influenciando naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente sente, em todos os aspectos. Pronto. Problemas de pele, né? Alguém tem dúvida que essa caspa, dermatite, né? Essas urticárias, essas coceiras, né? Que dá na gente tem relação com o emocional. Alguém duvida disso? Hoje até a ciência, até a medicina já admite essa ligação, né? Eles falam do mental, do emocional, né? Aquilo que a gente chama, né, de espiritual, de alma. A medicina só usa palavras diferentes. Ah, seu emocional que não está bem. Mas a nossa emoção vem de onde, gente? Se não do nosso espírito. Eles falam, né, que o nosso cérebro que pensa. Alguém acha que o nosso cérebro pensa? Um cadáver que está ali no caixão, o cérebro está pensando. Ah, 2 mais 2 é 4. A soma do quadrado dos catetos é igual à soma da hipotenusa. O cadáver está pensando isso? Não está pensando nada. Né? O coração, acredito que o coração que sente. Né? Mas aqui, recentemente teve um transplante aí de coração. O Faustão, né? Todo mundo conhece, fez um transplante de coração. E depois que o Faustão tirou o coração dele e colocou o coração no doador, o Faustão passou a gostar de quem o doador gostava, das coisas que ele gostava. Ah, o doador era apaixonado por mulher, tinha os filhos lá que ele amava os filhos. O Faustão passou a amar a mulher a viúva desse cara, nem sei se ele tinha. Os filhos dele, o Faustão, não, o coração é do cara lá, então eu vou para. Não, Faustão continua sendo o mesmo Faustão. Então, o que sente não é o nosso coração, é o nosso espírito. O nosso coração é simplesmente o aparelho pelo qual o nosso espírito se manifesta, né? Essa música que está tocando aqui, ó, não é os músicos que estão aqui dentro, só esse celular aqui está simplesmente reproduzindo o que os músicos gravaram lá. E o nosso cérebro também, da mesma forma, ele só é um aparelho que o nosso espírito transmite e usa para se expressar, né? Então, está tudo interligado. Então, quando a medicina fala assim, o seu emocional está atacando a sua úlcera, o seu emocional atrapalha na sua digestão, né? Está te dando problema de pele, urticária, dermatite, caspa. Na verdade, é seu espiritual, né? Que a emoção vem do espírito, vem da alma. Próximo. E até a frieira, né? A frieira, quando está fazendo o curso
aí, né, de fisioterapia, até com o Wilton aqui, mas agora Mariana, né? E ele tem um negócio que é excelente, eu recomendo a todo mundo, né? Mesmo quem não tem intenção de seguir, né, carreira como fitoterapeuta, terapeuta, qualquer coisa assim, é bom para você usar mesmo, para você mesmo. Os padrões que causam doenças, né? E eu me lembro que a frieira, e olha que eu sofri com frieira desde muito tempo, e já usava questão de remédio para micose, eu como dono de farmácia, né? Pingava um trem, passava para pomada, fazia isso, fazia aquilo. Aí que eu fui descobrir que tinha tudo a ver com aceitação própria, né? Geralmente as pessoas que têm esse problema de frieira, especificamente, é ele não se aceitar e ter medo de não ser aceito, né? Se alguém aí tem uma frieira e está pensando e concordando comigo, né? É justamente isso. Geralmente quem tem esse negócio de frieira e ela não para, não acaba nunca. Porque enquanto você não se aceitar ou reconhecer que você não precisa da aceitação dos outros, que você se basta, né? Que ninguém é obrigado a te aceitar, não precisa passar mais nada, não. Você vai ver que a frieira de você vai ficar, mas assim, fácil demais. Próximo ali. No livro As Dores da Alma, Hamed fala sobre as dores da alma e tenta fazer lá mais ou menos o que a nossa tradição popular, não sei de onde apareceu, como os 7 pecados capitais, né? O que são os 7 pecados capitais? Que é a fome, a luxúria, a fome, não, desculpa, a gula, a luxúria, a cobiça, e vários outros, são 7, né? Não precisa citar todos aqui. Seria aqueles grupos que chamam pecados capitais, por quê? Então, são aqueles tipos de pecados que só chamam capitais assim, porque eles vão dar origem a outros, né? Através da gula, né? Você também desenvolve a destemperança, né? A falta de educação e faz você cair numa esparrela, num dia. Hamed também dividiu em vários, né? Mas eu, para resumir, né, eu tive o atrevimento de dividir em 3 grupos principais. Pode, próximo, Leão, e o próximo. Pode dar o próximo, né? É, egoísmo, orgulho e o medo, né? E quem estuda a doutrina espírita sabe, né, que a raiz de todo o sofrimento, de todo o mal da humanidade é egoísmo e orgulho. Sem dúvida. Mas o egoísmo e o orgulho nos leva a muito mais a cometer com o outro, né? A cometer os nossos erros, as nossas falhas com o outro, que com nós mesmos. Né? Porque o nosso egoísmo nos faz, vamos assim dizer, pecadores, nos faz a conduta errada em relação ao nosso próximo. Né? Porque o nosso egoísmo, né, faz a gente querer tudo para a gente, né, querer ser dono de tudo, ter o controle de tudo. E o nosso orgulho nos leva a querer ter, né, razão em tudo, que ninguém pode falar mal da gente e tal, e tal, tal, e leva a gente a ofender e a agir mal com o nosso próximo. Mas quando se fala de dores da alma, né, até ali pelo olhômetro já dá para ver que o medo é o que nos faz mais sofrer com as dores da alma. É o nosso medo que nos faz a gente se reprimir, a gente sofre com a repressão, a gente se reprime, a gente fica com medo de ser a gente mesmo e fica nos vigiando e fazendo que a gente seja o maior guardião e crítico de nós mesmos. A gente tem medo de falar o que pensa e ser do jeito que a gente, por medo, né? A depressão,
que é aquela tristeza profunda. E a gente muitas vezes tem o medo até de dividir essa dor que a gente tem, o medo de procurar ajuda e de querer se afastar, né? E quanto mais a gente afasta, mais complica, né? A gente tem medo da convivência, né? A gente tem medo de perder, a gente tem medo de perder o nosso dinheiro, a gente tem medo de perder um ente querido, a gente tem medo de perder os amigos. E o medo, muitas vezes, é o que faz a gente sofrer por isso, o medo de perder. A insegurança nem se fala, né? O que nos traz mais insegurança do que o medo, né? Baixa autoestima também, quase que se explica sozinho. Culpa, preocupação, medo do futuro, né? Crueldade com nós mesmos, ansiedade, rigidez. E faz o medo, gente. Faz uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Eu convido a vocês, a partir de hoje, começar a vigiar isso. É o medo que tira a gente do tempo presente, né? A gente fica com tanto medo, insegurança, de que vai ser o nosso futuro. Se no futuro eu vou ter dinheiro para pagar as contas. Se no futuro os meus filhos, né, serão pessoas boas, filhos que eu gerei e criei. Se eles não vão me dar trabalho, me dar desgosto. Se aquela pessoa que eu amo, seja meu marido, minha esposa, não vai me abandonar, os meus amigos. Se eu não vou ficar no futuro, eu terei meus amigos. Mas aí a gente esquece, né, que o futuro, que tem gente até, voltando um pouquinho atrás, tem gente até que chega a cometer um disparate de começar a querer adivinhar o futuro, né? Ou até gastar com isso, né? Aí vai procurar aquela mãe de santo, aquela cigana que lê as mãos, aquelas, né, aquele pessoal que promete mundos e fundos, e não precisa disso. Quer saber o que vai ser seu futuro? Olha o que você está fazendo hoje. Simples assim. Se hoje eu sou uma pessoa responsável, eu respeito as pessoas, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, se eu procuro fazer bem as pessoas, se eu gasto aquilo com aquilo que eu preciso e eu não gasto mais do que eu ganho, o que é que me espera no futuro? Não vou passar dificuldades financeiras, eu vou ter amigos, porque eu respeito as pessoas, né? Eu amo as pessoas, procuro fazer o bem para todo mundo, né? Mas agora, se eu gasto desmedidamente, está pensando amanhã. Se eu desrespeito as pessoas, trato as pessoas, né? Trato todo mundo mal, né? Achando que eu não preciso de ninguém, nem nunca vou precisar. O que é que o futuro me aguarda? Solidão, quebradeira. É simples assim, gente. Futuro. O futuro a Deus pertence, com certeza, mas a gente tem que começar a fazer hoje, né? Como dizia Chico Xavier, existe 2 dias do ano que ninguém consegue fazer nada. Só 2 dias. Alguém arrisca dizer quais são esses 2 dias do ano? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ontem e amanhã. Exatamente. É o ontem e o amanhã. Ontem eu não consigo fazer nada. E amanhã também eu não consigo. Chegou aí. Onde é que eu posso fazer alguma coisa? Hoje. Agora. Então a gente não pode ficar preso no passado. E nem também pode ficar com a cabeça no futuro. Vamos ficar com a cabeça no hoje. Jesus Cristo falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Ele falou o quê? Que a gente não tem que preocupar com o dia de amanhã? Não. Só disse que hoje a gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para preocupar. Deixa amanhã para amanhã. Deixa semana que vem, semana que vem. Ah, daqui a 5 anos. Deixa para daqui a 5 anos. Quando chegar, nós resolve, né?
E algumas pessoas também ficam no passado. Ah, porque lá no passado poderia ter sido diferente, eu poderia ter feito diferente, né? Ah, poderia, mas não fez, pronto. Vamos voltar para hoje, então, meu querido. Que é hoje, não importa o que você fez lá atrás, né? Voltando de novo a citar o nosso único exemplo, Jesus Cristo, né? Eu não vi nenhuma passagem do Evangelho, né? Dele perguntando: o que você fez da sua vida toda? Não, né? Quando ele chamou, né, convidou os seus discípulos, alguns disseram sim, alguns disseram não. Ele mesmo já percebeu, convidou e chamou para seguir, mas não pediu o currículo vitae de cada um, né? Maria Madalena, de quem curou. Quando chegou alguém para ser curado, levava para ele, alguém para ser curado, ou que chegava com as próprias pernas, ele não ficava pedindo a ficha corrida da pessoa. O que é que você fez na sua vida, né? Não importa, gente. Mas agora para frente, né? Eu já fiz muita coisa errada, e todo mundo aqui já fez muita coisa errada, fez muita coisa certa. Tá, mas o que a gente fez certo ficou lá atrás também. O que a gente fez errado também está lá atrás. É da agora para frente, sempre é o que conta, né? A gente não pode se encostar eh, das coisas boas que a gente fez no passado. E nem também ficar remoendo aquelas coisas ruins e erradas que a gente fez também, não, né? Lógico, a gente tem que lembrar, tem. Não estou falando aqui que a gente deve ter uma amnésia, esquecer tudo que a gente já fez, ou que... não se trata disso. Mas dá a ele a verdadeira importância, né? O momento mais importante da nossa vida é o agora. É agora. Ah, qual é o momento mais importante da sua vida? Ah, foi meu casamento, foi o dia que eu nasci, foi o dia da minha formatura, não. O melhor dia da sua vida é isso agora. O melhor momento da sua vida é isso agora. Que é onde você pode tomar as decisões e fazer a coisa certa. Ou a coisa errada, a escolha é sua, né? E aqui o orgulho nos faz sofrer pela crítica, pela ilusão, pela mágoa, né? E pela solidão, porque o orgulho afasta as pessoas da gente. A mágoa, né? Que a gente acha. Quantas vezes que a gente fica sofrendo uma coisa tão boa? Chega alguém e fala, ó, fulano de tal falou isso de você. E a gente fala, mas ele não podia pensar assim. Ele não é direito de pensar isso de mim, não. Não dá o direito dele falar isso de mim, não. Tá, você não dá o direito. Mas a cabeça é dele. Ele pode pensar o que quiser. A boca é dele. Ele pode falar o que quiser. Você não manda na boca dos outros, não. E a gente fica sofrendo por causa disso, não? Não é? Ah, eu nunca dei ele motivo para pensar isso de mim. Não deu, mas se mesmo assim ele pensou, a cabeça é dele. Você não manda no pensamento do outro, não. Não manda na boca do outro, ele vai pensar, vai falar de você o que ele quiser, né? Então, quando critica, é o direito de cada um. Ainda que você pode achar que está certo, bom, beleza, você está certo. Mas tudo bem, não tira o direito do outro de falar o que quiser. Não, a boca é dele, gente. A boca é dele. Se a gente ficar querendo mandar na boca dos outros assim, a gente não está dando conta ainda da gente, né? Próximo ali, ó. Pode pular outro também. Ah, tá. Então, né? É o que a gente estava falando, né? A inveja é o nosso egoísmo, né? E a inveja tem esse negócio de fazer mal para quem sente. O invejado não sofre com isso, não. O invejoso sofre muito mais. Aliás, o invejado até sofre, se ele se deixar se atingir por isso, né? Mas a gente não tem controle.
E olha que isso não é questão do que você tem. Se você tem muito, você tem pouco. Todo mundo tem alguma coisa que o outro gostaria. Por incrível que pareça. Porque às vezes um conhecimento, uma forma de ser, de agir. Tem gente que tem facilidade de se relacionar com as pessoas, né? Chega de qualquer turma, sente, bate papo, faz amizade rápido, né? Mesmo não tem puta no bolso, não tem um carrão, mas todo mundo tem aquela feia daquele cara que chega, daquela pessoa que chega e consegue se dar bem em qualquer lugar. Tem gente que às vezes tenta a vida inteira e não consegue enturmar. Chega um, tem aquela facilidade toda. Isso causa inveja nos outros. Tem gente, às vezes, né, que às vezes fica cobrando tanto de si, né? É, e hoje o mundo moderno fala muito isso, né? Que você tem que dar teu máximo, você não. Cara mesmo, né? Que a gente precisa ser isso tudo, né? É, no futebol mesmo, né? É, tem time que ganha o campeonato ali e a torcida, só mais um. É ganhando tantos. Enquanto tem um time lá, eu vi agora, o Remo, né? Porque subiu para a Série A, tinha 31 anos. Belém está em festa. A cidade de Belém está em festa por causa que o time subiu da Série B para a Série A. Tem time que, o Atlético lá em São João del Rei, que fez festa porque não caiu para a Série C. Entendeu? Então, né? Às vezes tem gente que está lá no topo e não está feliz. E tem gente que está feliz de só de estar ali. Né? Numa maratona, vem esses quenianos, corrida São Silvestre, todo ano ganha. Perdeu até a graça, né? Só dá queniano. Mas aquele corredor, aquele cidadão comum, só de terminar a prova, aquilo já é uma vitória. E foi o último, demorou 15 horas para completar o percurso, mas ele está feliz. Está feliz só de ter chegado. Oi? Sobreviveu. Sobreviveu, exatamente. Né? E às vezes a gente escolhe alguns ídolos, né? Que às vezes fica uns ídolos, e eu falo isso por causa do Ayrton Senna, todo mundo, né? Tem um respeito, uma admiração pelo que Ayrton Senna representou, mas não quer dizer que ele foi assim também, essa unanimidade, não. A única unanimidade, gente, é nosso Senhor Jesus Cristo. E o Ayrton Senna falava que o segundo lugar era ser o primeiro entre os perdedores. Ele desvalorizava totalmente o segundo lugar. Aí todo mundo fala, ó, ele não aceita o segundo lugar. Gente, eu falo que, né, eu criança, eu via aquele negócio de Fórmula 1. Se eu conseguisse entrar dentro do cockpit de um carro daquele, para mim já tava bom. Não precisava nem de ligar e acelerar, não. Né? Só de estar ali competindo já era uma vitória. O Ayrton Senna, tudo bem, não estou dizendo que o Ayrton Senna, né, teve os seus méritos, mas para você ver que tirou de Jesus Cristo, esquece. Né? O único exemplo. Para alguém que me falar, nosso melhor exemplo é Jesus Cristo. Não, é o único, não é o melhor, é o único. Então, você pode, claro, já falando bastante sobre isso. Né? Pode. Mas agora, gente, mas quais são os objetivos dessa dor? Por que a gente sente tanto essas dores? Por que existe tanta dor no mundo? E muitas vezes é o maior argumento, né, dos incrédulos e dos ateus, né? Eles falam que não acreditam em Deus, porque se o Deus, né, é tão bondoso assim, tão poderoso, por que ele permite o sofrimento da sua criação? Por que ele deixa nos sofrer com a pobreza, com a doença, né? Com as doenças físicas, com as doenças mentais? Que Deus é esse? Né? Por que ele permite isso? Então, muitas vezes, Deus não existe, não. Ele não existe, esse tanto que está errado aí, por que ele não serve? Né? E a gente fica perguntando, qual o objetivo dessas dores? Né? Será que Deus
Se ele é bonzinho, por que ele deixa a gente sofrer? Será que ele colocou a gente nesse mundo aqui para sofrer? É para isso? Vamos ver, né? Próximo, aqui, ó. Os objetivos. As dores da alma não existem apenas para nos fazer sofrer. Elas carregam mensagens importantes e servem a propósitos profundos em nossa jornada de crescimento e transformação pessoal. Compreender o significado por trás do sofrimento emocional nos permite transformar a dor em sabedoria e em evolução, né? Todo mundo aí, né? Todo mundo concorda aí que a gente aprende muito mais com o sofrimento do que com a alegria, né? As experiências que nós temos dolorosas nos marcam e nos ensinam muito mais do que as experiências felizes, não é mesmo? Então é para isso que a dor existe. Para. Próximo slide. Para nos proteger contra os excessos, né? A gente comete os nossos excessos, por exemplo, da comida, aí daqui a pouco começa a passar mal. Aquilo ali é nosso estômago falando, ó, para de comer, senão você vai matar nós, ó, você é doido, né? Nossos excessos com a bebida, com os excessos físicos, né? De querer ficar na balada, né? Até o dia amanhecer, e emendar, 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 né? Aí a gente começa a sentir mal, a gente começa a sentir cansado, a gente começa a sentir dor, né? E tira a gente, né? Daquele. Porque senão, né? Já pensou, a gente não parava nunca, né? Podia ficar dia e noite só na farra, né? E também para lembrar também, né, gente, a nossa fragilidade, lembrar até que a gente é humano. Dizia-se na Roma Antiga, sempre que o general chegava de uma batalha, ele ia entrar em glória, né, na cidade, ele era recebido com consolo, né, era recebido com honras e glória. Na biga, que ele ia um cara parado atrás dele para gritar, você, no ouvido dele, você é mortal, lembre-se, você é mortal. Diz a lenda que era assim, para ele lembrar que ele não era Deus, né? Que ele chegava, era tanto clamor, tanto apupo, os aplausos, né? As festividades, a cidade toda, e às vezes ele levava ele a pensar ser mais do que é. E muitas vezes as dores vêm para nos trazer de volta, para a gente lembrar que a gente é humano, ridículo, limitado, e só usa 10% da cabeça, né? A gente, quando acha que a gente é mais do que a gente é, aí vem aquela, né? Aquela pancada para lembrar que você é humano e está aqui para aprender. Você está muito, mas muito longe de ser isso tudo que você acha que a gente acha, né? Ela vem para acelerar o nosso aprendizado, como eu disse, né? A gente aprende muito mais com a experiência dolorosa do que com as experiências tranquilas, né? E foi até ontem, né, quem estava ontem na conversa, no Dedo de Prosa com o Dr. Schubert, né? Eu fiquei até naquele paradoxo, né? Falei, nossa, fazer uma palestra depois que eu vi que hoje é fácil, né? O Dr. Schubert falou muito a respeito disso. Tem muita gente que fala, e nós que estamos aqui nessa sala que nos dizemos espíritas, é coisa que a gente não pode falar e nem pensar mais. É, de falar, eu não pedi para nascer, pediu sim, pedi. Não é? Praticamente, a gente não tinha costume, eu não pedi para nascer, não. Pediu, implorou para estar aqui. E toda dor, tudo que acontece na nossa vida está dentro do planejamento, foi nós mesmos que pedimos. Acredite, foi nós mesmos que pedimos. E também ela serve para nos libertar, né? E a partir do momento que você passa por essas dores da alma e vence essa etapa,
você se reeduca, você se liberta. E você paga as fatias, né? Você se redime. Outra coisa também que o espírita não pode falar ou acreditar é no perdão. Pura e simplesmente perdão. Ah, é só pedir perdão a Deus que ele perdoa. Não. Pediu, está perdoado, não precisa de fazer mais nada. Não. Acreditem em redenção. Acreditem em remissão. Você fez, você vai pagar por aqui. Porque Deus é infinitamente bom, mas Deus também é infinitamente justo. Então, você fez, você vai. Esquece esse negócio de perdão. De perdão puro e simples, né? Você vai ter que pagar. E quando você passa por isso aí, você está pagando, você está expiando aquilo que você fez lá atrás. E vamos parar de ficar pensando na vida passada, viu, gente? Porque muito que a gente está pagando é que a gente cometeu foi nessa vida mesmo, viu? Não precisa de ir muito longe, não. Porque, de vez a gente fica pensando, gente, essas coisas que eu faço, o sofrimento que me vem, deve ser alguma coisa que eu fiz na vida passada. É, começa a fazer uma recapitulação da sua vida, aqui mesmo, essa encarnação que está agora, você vai ver que aqui mesmo, né, você está pagando muita coisa daqui. Né? E para o nosso aprofundamento moral, né, a gente só vai saber a gente passando por aqui. É onde a gente desenvolve a empatia. Empatia foi uma palavra tão dita, tão repetida aí durante a pandemia, foi mesmo? Nunca, acho que nunca ouvi falar tanto empatia, que é o que? Se colocar no lugar do outro. Né? E essa pandemia veio nos mostrar muita coisa, mas muita coisa. Veio nos revelar muita coisa para quem teve olhos para ver e ouvidos para ouvir. Durante essa pandemia, vou falar da minha perspectiva. Eu vi muita gente que eu achava que era espiritualizada, que tinha empatia, que eram pessoas caridosas e que se revelaram totalmente egoístas, indiferentes, me decepcionaram. E vou falar com você, muita gente me surpreendeu positivamente, acredite ou não. Tinha gente que eu não dava nada por ela. É que não dava nada. Falando, esse cara aí é egoísta, só pensa nele. E na hora que o bicho pegou, eu vi nessa pandemia fazendo coisas, ajudando, né? Defendendo posições, que eu tirei o chapéu, me surpreendeu positivamente. Eu não dava nada pela pessoa. E a pessoa se revelou. É na dificuldade, é na dificuldade que cada um se revela quem é. Na bonança, todo mundo é bom. Agora, na hora que as coisas começam a o barco começa a afundar, a coisa começa a ficar difícil aí, que cada um mostra quem realmente é. Né? Então, a dor tem um propósito. E vamos lembrar, gente, que tudo vem de Deus. Né? E tudo que vem de Deus, e tudo vem de Deus, e Deus é bom. Né? A dor tem sim o seu lado de dar, tem o seu lado, né, bom. Aliás, tudo é bom. Ele vai falar mais sobre isso. Biel, por favor. Mas então, né, a gente está falando muito sobre dores e tal, e tal, e tal. Vamos ficar só nessa dolorência danada, ninguém vai falar sobre. Vou falar sobre mitigação, né? Porque cura não existe. Né? A dor é inerente ao ser vivo. Todo ser vivo sente dor. E como a gente é imortal, a gente vai sentindo dor por muito tempo. Né? Porque do mesmo lugar que vem a dor, também vem o prazer. Você falar assim, eu não queria sentir dor nenhuma. Ah, tá, beleza. Então, você não sente dor, você também não sente prazer, você não sente alegria, né? Porque tudo brota
da mesma fonte, né? Mas vamos falar sobre mitigar, diminuir, né? Tentar passar por essas experiências dolorosas mais suavemente, né? Então, né, chegou o momento de explorar os caminhos concretos para aliviar e transformar o sofrimento emocional. Juntos podemos descobrir ferramentas e práticas que trazem conforto, compreensão e cura genuína. Não, cura não, cura é uma palavra muito forte. Para as dores da alma. E é o próximo. A primeira coisa, gente, é fé nos atributos e nos desígnios de Deus. Quando eu digo fé em Deus, é fé no Deus pleno, no Deus completo. Não aqueles deuses incompletos da mitologia grega. Quem já estudou alguma coisa sobre mitologia grega, quem já acompanhou, né? Alguns filmes, tem alguns desenhos, né? Desenho animado inspirado da mitologia grega. Porque os deuses lá são incompletos, né? Os deuses gregos, os deuses egípcios, né? Porque tinha os Zeus lá, que é o todo-poderoso, o Deus dos deuses, mas virava e mexia. Um outro Deus desafiava ele, e até derrotava, né? Os titãs, né? E aí tinha um Deus para cada coisa, um Deus para o vinho, um Deus para a guerra, um Deus do amor, Deus do. O nosso Deus, gente, tem que superar em todo e qualquer atributo, em toda e qualquer virtude. E é nele que a gente tem que amparar e acreditar sempre. Não é no Deus meia-boca, né? Então, se Deus é infinita bondade, não criou a gente para sofrer. Aquele que está na dor, pode falar, né? Eu nasci para sofrer. Não. Nós todos fomos criados para a felicidade. E os desígnios de Deus são justos, são certos, a cada um segundo suas obras. Se você começa a pensar e Deus comete uma injustiça com você, que você está passando por uma coisa que você não deveria, você está duvidando do próprio Deus, achando que Deus pode. Falhou. Não, mas comigo ele errou. Eu não merecia isso, não. Não, dessa vez ele pisou na bola. Dessa vez ele deu uma mancada. E a gente vê isso até no outro, né? A gente vê, talvez, aquela senhoria tão bondosa, né? A vovozinha lá tão bondosa, ela nunca fez mal a ninguém, gente. Por que está passando por essa doença agora, por um câncer? Por que está passando por isso tudo? Ah, saber, se você duvida que ela não merecia, você está duvidando do próprio Deus. Achar que Deus faz alguém passar por alguma coisa que não merece é desfazer, né? É desmanchar todo o Deus que a gente acredita. Então, a primeira coisa é fé nos atributos e nos desígnios de Deus, mas é fé mesmo em acreditar, confiar em Deus. Não é o Deus meia-boca. Nosso Deus é o Deus pleno, o Deus que não é, o Deus que é justo, o Deus que é bom, misericordioso e tem um propósito bom para todos nós. Não tem como você achar um caminho para passar pelas dores físicas e da alma, pela doença e pelas tribulações da vida, se seu Deus é meia boca, né? Não tem como. Então você acredita, ou então você não acredita. Ele já acertou muita coisa, mas isso aqui está errado. Não, não tá. A gente aqui tá. Sempre. Próximo. E você não tem que carregar o mundo nas costas. Muita gente sofre. É porque acha, né, que a gente é super-homem, que a gente veio para resolver o problema de todo mundo. E que a gente está falhando com os demais. Não, não necessariamente. A gente tem que fazer o que a gente dá conta. Então, porque às vezes, os pais, né, sofrendo pelos filhos andam fazendo.
e ficam se culpando por aqui. Não deveriam, não. O plano de salvação de cada um é individual. Eu não salvo você, eu não salvo meu filho que está aqui, não. Ele vai ter que fazer por ele. Mas agora, se eu quiser viver a vida dele, aí pode ser que eu me afunde com ele. Isso sim. Isso aqui é um dos exemplos mais didáticos que tem, né? Lá no avião, quando fala assim, quando a máscara cair, coloque a máscara em você primeiro. E se tiver uma criança do seu lado que não tem condição de colocar, você coloca em você primeiro e depois coloca na criança. Porque se você for tentar colocar nela primeiro, pode ser que você não consiga colocar nem nela nem em você. Que você, pela falta de oxigênio, você desmaia e acaba. Nem a criança, nem você. Então, primeiro você tem que estar bem para ajudar os outros. Você tem que cuidar de você primeiro. Isso não é egoísmo, não. É você estar bem, não se deixar levar, não se deixar arrastar. Porque nós vamos falar mais disso aí, eu não, eu não vou. Próximo aí, Eliel. A nossa insistência deve ser mesmo infinita com os que persistem no erro. É o que eu estava falando com você, que hoje eu ia falar a respeito. Tire suas próprias conclusões, né? O próprio Cristo no Evangelho fala para não julgar a pérola aos porcos. Por quê? Aquilo ali eles não vão comer, não vai servir de nada para eles, eles vão pisar e vai virar enorme. Eles não vão dar aquelas pérolas, que no caso era o Evangelho deles, né? Não ia servir para nada. As pérolas para os porcos não vão comer, não vão fazer nada. O porco só pensa que comer, comer, comer. Vai pisar naquele tem, então vai mastigar, que tem a do porco, vai servir de nada. Quando ele instruindo os apóstolos, né, quando ele estava perto de partir não, né? E, vamos dizer assim, né, no seu calvário, né, encerrar sua passagem aqui como Espírito encarnado, falou para os apóstolos para irem, ele deu um monte de instruções, que não carregasse dinheiro, que não, né, que não demonstrasse nenhuma riqueza, para que eles acompanhassem ele pela palavra, pelo evangelho, e não pelo que eles tinham. E aonde eles não fossem recebidos, que eles fossem embora e bater até o pó da sandália da cidade. Quer dizer, então, que Jesus mandou abandonar aqueles ali? Não. Só entendi que aquilo ali não era o tempo dele. E a gente fica perdendo tempo com quem não quer. Gente, tem um monte de gente nesse mundo aí que quer. Então, de vez a gente ficar insistindo, ficar martelando, querendo ensinar o evangelho, de vez de você tentar convencer o ateu que Deus existe, é muito melhor você não perder tempo com isso, porque um dia ele vai entender que Deus existe. Procure aquele que já tem fé que Deus existe e mostre para ele o verdadeiro Deus. Mostre para ele o evangelho. Agora, se você ficar ali batendo, aquele ateu tentando primeiro convencer que Deus existe. Por que Jesus Cristo, na época, apareceu em Israel? Alguém já parou para pensar? Israel era o único povo monoteísta daquela época. O único. Foi o primeiro povo a acreditar no Deus único. Se ele tivesse descido da Grécia, primeiro ia ter que convencer os gregos que Deus era Apolo e que esse Deus romano não existia. Ia ser muito mais difícil, né? Por isso que ele venceu Israel. Porque era o único povo monoteísta da época. E ele mesmo, né, quando tentou pregar lá em Nazaré, todo mundo começou a duvidar dele. Mas isso aí, meu filho, do carpinteiro, por que ele sabe mais do que a gente? Ele falou, ninguém nasceu para ser profeta na sua terra. E foi ensinar em outro lugar. Os parentes dele, o povo dele não quis ouvir. Ele ficou insistindo lá,
Não, vocês têm que acreditar em mim, senão vocês vão perder Por sua isso que ele saiu de Santa de Casa não faz milagre? Exato, foi aí que apareceu. Esse negócio que santo de casa não faz milagre, ninguém nasceu para ser profeta. E ele não ficou insistindo, gente, vocês têm que acreditar em mim, senão vocês vão tudo pro inferno, senão vocês tudo vão se perder, vocês vão se dar mal. Ele tentou, a pessoa não quer, vamos falar para quem quer ouvir. Então, muitas vezes a gente fica agarrado sofrendo, não é por causa da gente, não, por causa do outro. Né? Por causa do filho que está desencaminhado, ele queria, né, que a pessoa fosse do jeito que a gente queria, a gente sofre por isso. Mas ele tem direito de ser o que ele é, o que ele quiser ser, não é mesmo? Então, isso nos traz sofrimento. Então, muitas vezes as dores da alma vêm, não é por causa de nós, aquela mãe, aquele pai, que assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que que meu filho me dá tanta tristeza? Por que que me dá tanto desgosto? Onde foi que eu errei? Você não errou. Você fez o que pôde. Agora, cada um segue seu caminho, cada um faz suas escolhas. Aprendeu a dizer sim e não, isso eu quero, isso eu não quero. Para mim, acabou nossa responsabilidade como pai. A gente, às vezes, sofre porque o amigo está no caminho errado, você tenta salvar ele, aí sofre e ele sofre por você. Fala que tem que, amigo tem que sofrer junto, tem que. Não, não, não é bem assim, não. Né? Se um dia as pessoas mudarem e quiserem realmente mudar, a gente não vai fechar a porta. Mas enquanto a pessoa quer continuar no erro, não adianta. Não adianta. Abandonou o posto, hein? Lá mudou já. Então, gente, aqui mostrando. Você saltou um aí que tinha mudado lá no mouse lá. Ah, tinha mudado? Ah, então volta aqui. Volta. Ele não vai conseguir lá, não. Volta aí. Isso aqui, ó, representa o que eu estava falando. Olha aqui. A pessoa está lá no fundo do buraco, no fundo do poço, joga uma escada, coloca a mão, joga uma corda. Olha aí que tá. Tá nem aí. Compensa perder tempo. Felizmente vai chegar o tempo de despertar. Talvez mais para frente dessa mesma encarnação, ou talvez na próxima reencarnação. Né? Não vamos perder tempo com quem não quer, não. Vamos procurar quem realmente quer ser ajudado. Certo? Agora sim, Biel. Porque o mundo, ali eu coloquei, né? Cristo e do lado de cá o mundo, né? O que é que o mundo pede pra gente? Que a gente defenda a nossa posição, né? Que a gente não leve desaforo para casa, que a gente vá fora, dê o troco, se vingue, não deixe barato, e que a gente desista também, né? Deixa a coisa acontecer, deixa o pau quebrar. Mas do lado de lá está o Cristo nos ensinando e nos falando, perdoe, né? Aceite, persista no bem, ame. De que lado você prefere ficar? A escolha é sua. Porque tem gente que sofre, às vezes, porque guarda mágoa, se ofende e quer reparação. Mas a reparação não vem do outro. A reparação vem de você mesmo. Vem do Cristo. Ele é que vai te dar. Ele que vai te recompensar pelo seu amor, pelo seu perdão. E ele mesmo disse: meu reino não é desse mundo. Então, quem fica esperando receber nesse mundo a reparação pelo mal e pela injustiça que sofreu, pelo menos nesse estado de mundo de provas e expiações, vai rolar não. Aliás, quem que vocês conhecem que foi mais injustiçado desse mundo, hein? Dole uma, dole duas, Jesus Cristo. E olha para você ver, não fez nada a ninguém. Não devia nada, uma isca de nada.
sofreu a injustiça, sofreu com a calúnia. Imagina nós, que já fizemos tanta coisa errada no mundo. Nós é que não vamos passar por injustiça. Quem vai nos dar o pagamento pelo perdão, pela nossa persistência no bem, pelo nosso amor? Não, ele está aqui no mundo. Porque o reino do Cristo, ele mesmo falou, não é desse mundo. Então, enquanto a gente for esperar que reparem todo o mal que fizeram para a gente, não vai rolar. Né? Então, a gente tem que aprender. Mas agora, você deve estar pensando assim, é tão fácil falar, né? Para falar é fácil demais. Não, realmente falar é fácil demais. Hoje, né? Hoje, porque um dia, para mim, até falar foi difícil. Vocês acham que eu já nasci falando? Eu já nasci escrevendo? Eu aprendi a falar, eu aprendi a escrever, eu aprendi a ler. E olha que, quando a gente está aprendendo a escrever, né? É uma dificuldade danada. A gente não sabe nem pegar no lápis. Quem pega assim, né? Sabendo então desse jeito, né? Faz aqueles rabiscos. Hoje a gente sabe pegar, escreve até de olho fechado, vamos dizer assim. Depende da facilidade de cada um. Coisa que a gente faz até sem pensar direito. Andar de bicicleta também. Mas por que que hoje a gente anda de bicicleta, a gente escreve, a gente lê com certa facilidade? Porque a gente aprendeu. Foi difícil. Antigamente, ler qualquer frase para nós era impossível. Mas a gente aprendeu. E tudo é difícil. Agora que eu vou falar com você. Eu falo. Você perdoar as ofensas, aceitar as pessoas como elas são e você como ela é, persistir no bem e amar. É fácil? Não, é difícil. Difícil, não é? Mas agora, a gente viver caçando vingança, odiando, querendo brigar com todo mundo, querendo dar o troco em todas as ofensas, também é fácil. É fácil? Também é difícil, né? Então vamos escolher o difícil, que pelo menos tem fim, que vai trazer um benefício. Porque quando a gente ficar do lado do mundo, a gente não vai se libertar. E quando a gente passar para o outro lado, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir e a coisa vai terminar. Aqui, nós vamos ficar nisso a vida inteira. Viver odiando, viver brigando, viver discutindo, viver não levando desaforo para casa, bateu, levou, né? Não é fácil. Também não é fácil perdoar nem amar, mas e a gente se propor, um dia a gente consegue. É difícil também. Escolha o seu difícil. Porque não tem nada fácil nessa vida, não. Tudo é difícil. A gente pode escolher o difícil. Tem gente que fala assim, é difícil a gente chegar no horário certo. Mas a gente ficar chegando só atrasado e ficar dando justificativa toda vez também não é fácil, é? Então eu vou fazer o difícil, que é chegar no horário, para não ter que fazer o difícil de ficar explicando. Né? Ah, é muito difícil pagar minhas contas, mas viver devendo também não é fácil, né? Cobrador da sua orelha, toda hora te ligando, paga isso aqui que você está devendo. Também não é fácil. Então vamos escolher o difícil, pagar as contas, pagar a dívida, dar certo. Tudo nessa vida é difícil, gente. Ah, estudar é muito difícil, mas ficar na ignorância não é fácil, não. Dá trabalho estudar, mas também dá trabalho a gente ser ignorante e não saber das coisas. Dependendo dos outros para tudo. Edgar, essa desistência, ela tá ligada a qual caminho aí? O que você quis dizer com isso? Você fala o quê? Desista.
Aqui está se falando, né? Vá fora, deu troco, seguindo, desista. Desista de buscar, né? Não vale a pena você desanimar, parar a sua evolução. Se entregar, né? Fala assim, Aí você está referindo, por exemplo, desistir daquela situação do outro lado, exatamente. daquelas colocações do É. lado. Ah, tá. Tá. Não, então agora eu entendi. Ok. Desistir, desanima, o mundo é assim Pensei mesmo. que era desistir só dessas maldades, porque Ah. não precisa não. Se É você desistir ali das coisas ruins, tá tudo Não, feito. não, pois é, não, desistir, mas desista. Desista do mundo, o mundo é assim mesmo, tudo é ruim, tudo é coisa, não há nada que você pode fazer. Não, beleza, o mundo pode ser ruim, mas eu não vou desistir de ser bom. Mas dentro disso aí não é o mundo que é ruim, é eu que sou. Exato. O mundo em que você vive. É o mundo em que você vive dentro de você. Exato. Biel, próximo. Então, gente, uma coisa que é ótima, trabalho voluntário. Né? É aí que eu estou falando que eu vejo, às vezes a gente sofre demais querendo ajudar quem não quer. Vai no trabalho voluntário, você vai achar quem realmente quer ser ajudado. Não é tão didático, é tão rico de ensinamento o trabalho voluntário, que aí você vê um monte de coisa. Vê que você não está tão ruim assim, não. Tem pior do que você. Você acha que está sofrendo demais? Você vai ver se eu estou bem pra caramba. Né? E ali tem várias modalidades ali. Ali estão, né? Parece que uma cozinha comunitária. Aqui estão com crianças. Aqui estão, né? Estão limpando, plantando árvores. Né? Aqui visitam a casa de idosos. Esse pessoal aqui parece que é um grupo chamado Doutores da Alegria, né? Que visita os hospitais. Tento, né? Levar um pouco de alegria lá nos hospitais para devido. Estou dizendo assim, né? Que às vezes um vai falar assim, mas eu não gosto de ficar de cozinha. Pá, vai para a natureza, vai plantar uma árvore, gente. Vai. Arruma um grupo aí, ó. Vai ali na camada da mãe d'água ali, vai dar uma limpada naquele negócio. Isso, né? Visita a casa do lado dos idosos. A gente fica perdendo tempo em querer ajudar, levar conforto para quem não quer. E tem tanta gente querendo, mas isso aí é difícil, a gente muitas vezes não faz isso nem com parente da gente. Nem de casa a gente faz isso. Né? Trabalho voluntário, gente. Mas é muito didático. Ensina muito. Você vê tanta coisa, você fica achando que a sua vida está ruim. Eu estou bem demais. Né? Se a gente for pensar, a gente é muito rico e não sabe. Né? Aqui todo mundo já comeu hoje, né? E se der fome, né? Já tem mais para comer. Se der fome, você sabe onde é que vocês vão comer, né? Deve ter alguma coisa na geladeira, ou vai ter, vai passar na lanchonete aí, ou vai ligar num delivery, pedir uma pizza, qualquer coisa assim. Vai lá no Osmar. Oi? Lá no Osmar. Ou então vai no Osmar Filaboia também, né? Pode. Vamos todo mundo lá na hora. Todo mundo vai comer. A gente tem essa segurança, então nós já somos muito ricos. Aí todo mundo aqui sabe onde é que vai dormir hoje, né? Pelo menos tem uma perspectiva de onde vai dormir hoje. Não tem essa preocupação. Não tá nem pensando nisso agora, né? Um copo d'água, né, gente? Tá vendo a água. Isso aqui eu posso tomar agora, né? Acredito que sim, né? Na hora que dá sede, Pode vai falar assim. Eu tenho água a tempo e a hora. Porque tem gente até que desperdiça. Coisa. Tem gente que não tem nem um copo d'água para beber. Tô falando nem água para tomar banho, nem para cozinhar. Para beber. Então a gente é muito. Nós só de ter o copo d'água já bota a gente melhor do que milhões e milhões de pessoas. Já bota a gente mais rico que todo mundo. Aí você fica olhando lá pro Neymar, que tem jatinho, tá certo. O Neymar tem o jatinho, mas eu tenho copo d'água. O Neymar, com o jatinho dele, faz ele melhor que ele. Muita gente, mas um simples copo d'água já faz de mim mais rico
Porque Edgar, muito. eu estava voltando do norte de Minas uma vez, Uhum. dando um exemplo da água, que eu tive um problema com o carro, precisava de água. Então eu pegava 5 litros. Eu fui andando e já estava no topo, precisando. Tinha uma casa, eu parei. Falei com a dona assim, você podia me arrumar água, mas eu queria 5 litros, né? Ô, moço, eu posso te dar meio copo, que eu não estou tendo água. Rapaz, que tempo fiquei pensando, né? E isso é um sofrimento, né? Porque ela não podia me dar um copo d'água. E para você ver, né? A gente fica pensando às vezes que está longe da gente, está aqui dentro de Minas Gerais. Né? Aqui dentro do município de Peçanha tem gente nessa situação. A gente fica pensando, no próprio falar isso, vai ficar pensando, África, Ah, Nordeste, né? Isso é lá no Oriente Médio, aqueles desertos. Não, aqui, dentro do município de Peçanha, tem gente que não tem água para beber. Então a gente está muito bem, está bem demais, é agradecer. A gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Trabalho voluntário ajuda muito, gente, né? Próximo, Deus. Agora eu vou passar um vídeo aí. Pode rodar para nós? Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Essa metáfora nos lembra que não há elevação sem descida, não há grandeza sem dor. A luz só se sustenta porque conhece a sombra que a cerca. Nietzsche dizia: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O mesmo se aplica à árvore. Quanto mais alto deseja alcançar, mais precisa suportar o peso das profundezas. A vida exige esse equilíbrio entre altura e profundidade, entre triunfo e queda. Quem deseja apenas o céu, sem suportar o inferno, constrói raízes frágeis que a primeira tempestade derruba. Crescer, portanto, não é apenas buscar a luz, mas aceitar a escuridão que sustenta a ascensão. Pois só quem suportou o abismo pode realmente compreender a grandeza das alturas. Certamente, né, que o autor dessa metáfora aí né, deve ser sei lá, católico, né? Que ainda tem essa ideia de que o céu está lá em cima e o inferno está debaixo da terra, né? Nós sabemos que não se trata disso. Mas a metáfora é boa para comparar que se uma árvore quer crescer e chegar alto, primeiro ela tem que ter raiz profunda, né? Tem que ter fundação, tem que ter firmeza. Isso só vem, gente, com o trabalho, com a busca, passando né, os caminhos, né? A terra, para chegar na primavera, ela muda primeiro 3 vezes de estação. Tem o inverno, tem o outono, e todos são igualmente necessários para o equilíbrio. Tudo está no equilíbrio, né, gente? Se fosse, se fosse um eterno verão no mundo, tenho certeza que muita gente ia reclamar, muita coisa que existe não existiria. Então é preciso que tenha inverno, verão, frio, calor, chuva, seca, deserto, mar, e todos são igualmente necessários. Né? A bonança demais nos torna fracos, nos torna moles. É na dificuldade que a gente desenvolve aquela armadura, aquela carapaça, para a gente poder seguir em frente, nos dar força. Próximo, Léo. Aqui tem algumas sugestões né, de leitura, que é a Reforma Íntima Sem Martim, de Hermans de Fox, né? Hermans de Fox, né? Quem não sabe, ela participou da codificação lá com Allan Kardec, era uma médica, lá no começo do Espiritismo, ela participou daquela equipe lá de Allan Kardec que fez a codificação. E através da mediunidade Vanderlei Oliveira, nos trouxe essa obra-prima, leitura obrigatória
para quem quer ser uma pessoa melhor. Porque para a gente ser melhor, a gente tem que mudar, tem que se reformar. Einstein já falava, né? Que loucura é as pessoas quererem resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas de sempre. Como é que a gente como é que a gente vai ser uma pessoa melhor se a gente não mudar? Se a gente não mudar, a gente vai continuar sendo a gente mesmo, do mesmo jeito a vida inteira. Né? Então, é uma leitura obrigatória para quem deseja. Reforma íntima sem martírio é um livro fininho, viu, gente? Não precisa achar que é acaso. Não. Facinho, leitura bom de ler, dá para ler, reler, mas não é um livro para ser lido, é para ser estudado, é para ser lido, relido, refletido, comentado, né? Para que se faça o efeito desejado. As dores da alma, que foi citado aqui no Espírito Aberto, né? Pelo o Francisco do Espírito Santo, do Santo Neto, não, Espírito Santo Neto. E ele foi aonde eu me baseei muito, né? Mas tem que. Eu acredito, né, que quem vai dar uma palestra vai chegar e falar sobre o livro, né? Porque o livro cada um vai ter oportunidade de ler, para ver as impressões, né, que a gente tira e que a gente percebe, ali trazendo a mensagem. E o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 5. Toda vez que você tiver um turbilhão na sua vida, dores da alma, passando até por dores físicas suas e de alguém que você ama, alguém que você se importe. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, fala do porquê das dores da alma, do objetivo de estar passando por isso. Leia o capítulo 5, que é dos mais importantes, né? Porque muitas vezes a doutrina espírita a gente fica procurando respostas, né? Talvez não seja muito o momento, né? A gente fica querendo saber o que eu fui na vida passada. Né? Eu fui. Passarinho. Eu fui um inquisitor, eu fui. Não, tá, para a gente poder saber, beleza. Né? Mas muitas vezes na doutrina espírita, o que eu posso tirar daqui para mim ser uma pessoa melhor? Esse é o grande objetivo. Que a partir do momento que você aprende, começa a perceber, as outras respostas vêm tudo junto. Né? De vez a gente ficar perguntando, então tá bom, vamos perguntar para os espíritos quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, gente, né? Vamos usar como instrução a doutrina espírita. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É o consolador que o Cristo prometeu lá atrás. Então, e aonde a gente acha o consolo das dores? É aprendendo sobre ela, é estudando sobre ela. Né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, capítulo 5, ênfase nele, que é dos mais importantes, que é o que nos explica, né? E mostra, né? E dá muitas respostas para aquele Deus pleno, né? Por que que uns nascem saudáveis, outros nascem doentes? Porque uns são belos, outros são feios? Porque uns estão ricos, tem tanto, outros não tem nada? Deus é injusto, né? Porque criou a diferença toda. Nasce um bonito igual de carne, assim, né? Bonito, perfeito. Né? Nasce alguém aleijado, aparece pessoas, né, na humanidade inteligentíssimas. Outros que não conseguem nem assassinar. Deus não seria justo, então, partindo desse princípio. Mas aí vai ter todas as explicações por quê dessas diferenças. E quando a gente começa a entender isso, todas as respostas vêm juntas. Próximo dia. Isso aqui é uma música, Beto Guedes, né? Eu gosto muito dela. Apesar de não ser
declaradamente uma música, né? E a MPB, né, é cheia. Tipo, eu já falei até de Escunhana. Tem muitas músicas aí que são inspiradas por espíritos superiores que falam exatamente assim, né? Aquela Planeta Água, do Guilherme Arantes mesmo, ele mesmo fala que teve influência mediúnica, né? Porque tem umas criaturas que falam assim, não, isso não pode ser o cara que falou isso. Né? E ele fala, né, na música, quando está cedendo e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções do vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho, ou seja, né? Muitos ficaram no caminho, se perderam, desistiram, né? E mesmo assim não custa inventar uma nova canção, que vem nos trazer sol de primavera, abre a janela do meu peito. E essa frase que ele termina, então é fabulosa. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Parece até confuso, não, a gente sabe de cor a lição, porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui nessa sala já têm certeza do que precisa ter, fazer para uma vida mais feliz, para uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida com menos dor. Porque sem dor não tem, mas pelo menos vai passar pela dor com muito mais calma. É amar, né? É fazer o bem. Agora só nos resta aprender a viver essa lição que todos nós já sabemos de cor, né? Todo mundo sabe de cor de Santiago, né? Desde criancinha, que não é falado, é nos relembrar a todo instante, a todo momento. Só nos resta aplicar, né? Então, gente, era isso que eu queria dizer. Agradeço muito ainda aos colegas da bondade aqui, do Valdir, né? Teve feito o convite, né? E foi uma honra poder estar com vocês aqui nessa noite, estar aprendendo com vocês. E espero, né, que eu tenha feito que o meu melhor, e eu fiz aqui o meu melhor, tenha sido, né, o suficiente ao menos para fazer vocês pensarem. Não estou aqui, né, para transformar você. Né? Quem transforma vocês é vocês mesmos. É o Cristo. É aceitar o que tem de você. Porque, veja bem, né, quando a gente se fala de cura, Jesus Cristo, quando se levava alguém até ele, qual que é a primeira coisa que ele perguntava? Que queres de mim, meu irmão? O que eu posso fazer por você? Aí, né, relembrando aquele personagem lá do Zorra Total, Zorra Total, Saraiva? É Saraiva. Não sei se era o Zorra Total que falava que tolerância zero, perguntas idiotas, tolerância zero, né? Aqui quando fazia uma pergunta óbvia pro cara, chegava, ô Saraiva, o que você está fazendo aqui nessa locadora? Não, eu vim aqui convencer o Filipão a ser técnico do time do Atlético. O que é isso, Saraiva? Mas, cara, se eu estou na locadora para alugar um filme. Então, Jesus Cristo era mais ou menos isso. Né? Levava um leproso para ele, né? Aí chegava lá o leproso, ou o surdo, ou o cego, e Jesus perguntava: o que eu posso fazer por você? Era para a gente falar: pô, tá na cara, né, Jesus? Precisa falar? Claro, Jesus sabia de tudo, e antes mesmo que a gente abra a boca para pedir alguma coisa, ele sabe do que a gente precisa, sabe do que cada um precisa, mas ele quer ouvir de você, e você aceita, e você quer ser ajudado. E Jesus é o Todo-Poderoso, tem o poder de cura, tem a sabedoria, mas uma coisa que ele não é abelhudo, ele não é intruso, ele chega, não entra em lugar nenhum sem pedir licença, ele não entra na sua casa se você não deixar. Ele não entra no seu carro se você não deixar. Ele não entra na sua vida se você não deixar. Então,
É preciso que a gente fale, que a gente pense, para que Jesus não seja um intruso, né? E a gente muitas vezes faz isso, né? Quer entrar na vida dos outros, resolver o problema dos outros, que não quer, como a gente falou aqui até. Então, diga assim a Jesus, deixa ele entrar na sua vida. E depois que ele curava, ele falava, a sua fé te curou. Ou seja, a cura já estava dentro da própria pessoa. E falava depois, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Ensinava como fazer para a gente não voltar a sofrer. E é muito comum, né? As pessoas que depois que passa aquela turbulência, passa aquele Deus nos acuda, melhorou, né? Aí já começa a fazer tudo de novo, né? Aí tem muitos até para, como é que fala? Para comemorar que saiu, né? Daquela situação difícil, daquela vida financeira, aí vai e faz uma festa, uma farra, e se acaba na bebida, e nos exageros, aí vai adoece de novo. Não é assim? Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, né? E que vocês deixem o Cristo entrar dentro de vocês. E que a cura para as dores de cada um de vocês está dentro de cada um, né? Não estou aqui para converter ninguém, mas é para plantar a semente. Vocês acreditem nisso. Deixe Jesus entrar na vida de vocês, em cada pensamento, em cada instante, em cada decisão, em cada sim, em cada não que você dizer. Fala, tente pensar, se for de Jesus, como ele faz? Gabriel, põe a música aí para encerrar. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês, gente. Eu acho que já falei demais. Para quem nunca fez uma palestra, foi muito bem. Então, ligar